Beleza, pessoal, nós estamos aqui nos perguntando aí, temos essa civilização aqui atrás, como foi que aconteceu se essa civilização desapareceu? Nós sabemos que as civilizações, muitas delas desapareceram, né? Sumiram do mapa, mas o que foi que causou o desaparecimento de muitas dessas civilizações? Logicamente, os conflitos humanos. A raiz de todas as questões aí, os conflitos humanos. Todos nós temos conflitos. Todos nós somos geradores de conflitos. Mas como a gente resolve os problemas? Será que a gente resolve os problemas com a violência? Ou será que a gente consegue fazer outras formas de ações humanas que podem resolver os problemas sem causar transtorno às outras pessoas? Ou será que a gente, quando está com raiva, a gente parte logo para a violência? Qual deve ser a atitude correta? Qual deve ser a atitude mais assertiva? Aquilo que nós podemos fazer para o benefício de todas as pessoas. Que essa civilização desapareceu. E provavelmente o que causou o desaparecimento dela foi os conflitos, as guerras, enfim. Hoje, nessa aula de hoje, como a gente já viu, nós vamos trabalhar sobre artes marciais, lutas, né? Nós vamos trabalhar aí a questão das civilizações com relação às lutas e às artes marciais. Então vamos observar bem claramente como aconteceu aí o surgimento das artes marciais. Nossa, a aula de educação física aí da João Batista, tá? Essa aula é da segunda etapa já, viu, galera? Se liga aí, nós estamos já na segunda etapa, então seja bem-vindo à nossa aula de educação física e o tema de hoje é o quê? Voltando aí pra gente ver as artes marciais nas civilizações, ok? Então vamos lá. A aula de hoje nós vamos discutir aí, logo cima aqui o texto, nós vamos analisar as lutas, o que é a luta, o que é a luta. Bem, a luta é a questão do conflito, né? A questão do o que é lutar. Lutar é um termo geral e significa combate ou enfrentamento, que pode ser coletivo ou individual, direto, quando duas pessoas têm contato físico, ou indireto. Eu posso escrever, eu posso falar, e eu posso argumentar, eu posso lutar contra determinada coisa que eu acho equivocada ou errada. Lembrando que o empate físico corporal, ele não existe para destruir o outro, para aniquilar. Isso existia no passado, né? Hoje a luta ela serve para subjugar. A luta serve para vencer o oponente ou dominar. Mas lembre-se, como surgem os conflitos? Os conflitos, eles surgem, como está aqui em cima, você pode ver, pelos interesses pessoais, individuais ou coletivos, tá? Diversificados, diferentes, quando as pessoas têm pensamentos, ideias, atitudes, comportamentos, ações, religião, política diferente do outro. E aí, algumas pessoas acreditam que a melhor forma de enfrentar isso é pelo conflito direto, pelo combate físico corporal para enfrentar o problema. Mas será que é? Será que a melhor forma de enfrentar um problema é o combate físico direto, onde as pessoas se agridem fisicamente? Ou será que existe outra possibilidade de solucionar o problema? Bem, vamos continuar com a nossa aula. Observe o seguinte: a gênese das artes marciais. De onde surgiu elas? Como elas surgiram? O texto que está lá em cima, ele vai falar aí dos vestígios dos homens, né? Hominídeos. Vestígios dos hominídeos de 1,8 a 2 milhões de anos atrás, identificando que os seres humanos já tinham na sua alimentação carne. Isso quer dizer que esses seres humanos eles já caçavam, eles já realizavam atividades de caça. Nós vemos aqui as pinturas rupestres identificando as caças que esses seres humanos faziam antigamente. Então, a partir do momento que o homem vai comendo os alimentos a partir de carne, as fezes dele vão modificar. Então, os pesquisadores identificaram aí a presença de carne nas fezes aí
dos antepassados humanos. Isso indica que eles já desenvolviam essas atividades de luta. Luta pelo quê? Pela sobrevivência. Então eles caçavam, saíam caçando os animais, e isso facultava a sobrevivência e o desenvolvimento de sua inteligência. Então a luta é uma característica humana, e ela surgiu desde os princípios da humanidade. Desde que o homem surgiu no planeta, que ele faz atividades de luta, e a principal luta humana é pela sua própria sobrevivência, ok? Então prossigamos. Observe o seguinte: e o que significa marcial? Marcial tem a ver com a questão da questão militar e a questão da guerra. Observe o texto. E tem a ver também com a mitologia. A palavra marcial surgiu da palavra Marte, que era o deus da guerra, tá? E também, como os gregos e romanos tiveram aí uma mistura de cultura, também existia um deus da guerra chamado de Ares. Então Marte e Ares eram os deuses da guerra na cultura grego-romana. E tudo que é marcial está relacionado à guerra, ao conflito humano. Lembrando que os conflitos humanos sempre vão existir. Conflitos de qualquer natureza humana vai existir, porque as pessoas têm pensamentos, ideias, conteúdos humanos diferentes uns dos outros. Mas a pergunta é: como resolver os conflitos sem causar violência, sem causar a guerra? Porque numa guerra todas as pessoas perdem, tanto de um lado como de outro, há perdas de grande quantidade de pessoas. Então o termo marcial ele tem muito a ver com a mitologia e faz a alusão, leva você a pensar nas relações humanas de conflito, porque sempre nós tivemos conflito, mas a ideia básica é como resolver os conflitos sem usar a violência, ok? Então observe aqui. E agora, o que é arte? Bem, a arte é um conjunto complexo de padrões de comportamento, crenças, instituições, valores religiosos, valores materiais, valores não materiais. A arte tem a ver com a questão da expressão humana, a expressão criativa, a expressão crítica com relação a tudo que está à sua volta, ok? Ela se mistura aí com alguns elementos interessantes, como a arte plástica, a linguagem e a parte sonora, aquilo que pode ser produzido com pintura, com escultura, com som, com língua, com coisas escritas, com música. Tudo isso tem a ver com arte. Mas a arte, no sentido de arte marcial, é você tentar expressar o corpo, exprimir através do corpo beleza dos movimentos humanos, tá ok? Não só a questão do conflito, não só a questão de você expressar a violência, não. A arte marcial é para além disso, além de expressar a violência, que é uma característica da natureza humana, ela também expressa a beleza do movimento. Isso é legal. Os movimentos são bastante elaborados e complexos e exigem muita coordenação motora, força, velocidade, agilidade, e essas capacidades físicas são extraordinárias. A arte marcial, né, ela surge da necessidade humana de se autopreservar, de preservar a sua existência, de preservar a existência das outras pessoas, e se manifesta enquanto arte porque é uma forma de exprimir. E eu posso exprimir o que com o meu corpo? Com o meu movimento, com as minhas ações e minha atitude. O que é que eu faço quando eu estou com raiva? Como é que eu posso controlar a minha raiva? Essas e outras coisas são trabalhadas quando as pessoas trabalham as artes marciais. Elas aprendem a controlar os seus instintos. Elas aprendem a controlar os seus instintos de raiva para poder atuar de forma assertiva e de forma correta, de forma habilidosa, diante de um problema, diante de uma dificuldade, sem ser preciso usar o quê? A violência. Observe o seguinte. A arte marcial, ela é o quê? Uma mistura de luta com filosofias místicas. Isso. O que é a luta em si? Luta é um conjunto de técnicas que a gente usa para vencer o oponente. Essas técnicas são de ataque e defesa. Então, nas artes marciais, nós vamos ter
técnicas de ataque e defesa, misturado às filosofias místicas. E o que são as filosofias místicas? As filosofias místicas, elas são muito importantes para as artes marciais. Lembre-se disso. As filosofias místicas, elas permeiam as artes marciais, tornando ela mais rica, tornando ela uma coisa bonita. Por quê? Porque através das filosofias místicas nós buscamos entender a existência humana. Nós começamos a nos perguntar por que nós estamos aqui, o que é que nós vamos fazer, quais são as razões existenciais, se nós temos essas capacidades motoras e físicas, o que podemos fazer delas. Observe que as filosofias místicas, elas são trabalhadas para desenvolver nas pessoas o que? O respeito, principalmente o respeito. Por quê? O respeito ele só vem da compreensão do que é sagrado. Quando eu entendo o que é importante, o que é muito especial, o que é de valor, eu começo a respeitar. Então, se eu amo meu pai, respeito a minha mãe, sei a importância deles para mim, então eu sei que eles são coisas sagradas, eu passo a respeitar. Se eu não tenho respeito, é porque eu não sei valorizar o que é importante e o que é sagrado. Nas artes marciais, a gente aprende a respeitar, principalmente a ter segurança para o bem-estar mútuo. Ou seja, das duas pessoas que estão realizando o combate, para que elas não se machuquem, né? A todo momento, essas artes marciais aí, quando bem trabalhadas por um bom profissional, elas ensinam a segurança, ensinam você respeitar, ensinam você ter o combate e preservar a integridade física da outra pessoa, ok? Agora analise comigo o que são as filosofias místicas. O que são as filosofias místicas? Elas são extraordinariamente importantes para as artes marciais, porque é através delas que nós podemos desenvolver o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É quando você passa a conhecer quem você verdadeiramente é. Compreende quem é você, compreende os seus limites, compreende que você é uma pessoa assim, que se descontrola facilmente. Ela produz o autoconhecimento, ou seja, conhecer a si mesmo. É uma reflexão existencial que você faz sobre si mesmo, sobre a vida, sobre a importância da vida, e busca através disso uma conexão com o seu eu e com o universo que está à sua volta. A sua visão se modifica com relação à realidade. E você passa a enxergar as pessoas diferentes, não como suas inimigas, mas como uma pessoa que é diferente, é uma forma de vida diferente, uma forma de existir de maneira diferente. Tá ok? Então isso é muito importante, porque a partir dessa reflexão nós podemos agir de forma mais assertiva, sem cometer erros, de forma habilidosa. Aprendendo a se conhecer, você aprende a se conhecer, conhecer os seus limites, aprende também a controlar os seus instintos, controlar a sua raiva, controlar principalmente a sua ignorância, para você saber lidar com os problemas da vida sem causar o quê? A violência. Porque a violência, ela só destrói. Todas as pessoas que se tornam violentas, elas estão destruindo a si mesmo e as outras pessoas. Por isso, é de fundamental importância que a gente possa desenvolver artes marciais baseada no princípio das filosofias místicas. É extremamente importante que você entenda que artes marciais é luta mais filosofias místicas. E aí a gente tem o que? As artes marciais de verdade, ok? Compreendeu bem como foi que elas foram destruídas? Então, a gente viu que as civilizações, muitas das civilizações antigas foram totalmente destruídas por causa das guerras, dos conflitos. Será que existia outra forma de resolver os conflitos sem causar tanta destruição e ruína, né? Se essas civilizações tivessem sobrevivido sem os conflitos. Então a gente sabe que existe muito interesse financeiro, interesse político, de dominação, interesses econômicos, e isso causou muitas vezes a destruição dos povos. Mas atualmente nós podemos fazer escolhas diferentes. Nós podemos nos autoconhecer, aprender os nossos limites,
ter o autoconhecimento, entender as nossas fraquezas e aprender a enfrentar os problemas e resolver os problemas e os conflitos na mente antes que esses conflitos se tornem atos violentos. Então é muito importante que você aprenda a se conhecer, aprenda a ter um olhar em profundidade para a sua verdadeira natureza, compreenda os seus limites e passe a agir de forma sábia, ok? Então, foi um prazer estar aqui com vocês e ter trabalhado com vocês esse tema das artes marciais. Espero que você tenha aprendido, que você possa usar esse conhecimento para ele ajudar na sua jornada. Um forte abraço e até mais. Não esqueça de fazer atividade online. É importante fazer atividade online.